Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o regente e as características, o perfil e a tradição de uma das bandas escolares mais antigas de Guarulhos. E quem vai contar toda essa história para a gente é ele mesmo, o maestro Wagner Gomes, da Orquestra de Metais e Percussão Senai Guarulhos. Você está curioso? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Wagner, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Wagner, faz 21 anos que você é maestro da Orquestra de Metais e Percussão Senai Guarulhos, mora aqui em Guarulhos também há bastante tempo, há mais ou menos uns 15 anos. Mas assim, me conta como foi essa história do seu envolvimento aí com a Orquestra Senai Guarulhos, como que você começou a atuar como maestro? Eu estudava na Escola Municipal de Música, estou falando iniciei lá em 1991 e sempre quis ser musicista, né? Só que eu atuava como trombonista, era um músico. E aí me surgiu a oportunidade, através do maestro da banda que eu participava, de coordenar uma escola, já que eu fazia esse trabalho na banda em que eu participava, né? Iniciando os alunos que chegavam para iniciar o conhecimento no trombone ou até para aprimorar. E aí, com essa experiência, mais a participação nos estudos pela Escola Municipal, eu reuni a experiência e tive a oportunidade dada pelo maestro Marco Antônio Rodrigues, que me trouxe até o Senai, e dali eu iniciei a minha caminhada, onde eu permaneço até os dias de hoje.
E começou a sua atuação no Senai Guarulhos já como maestro, como regente? Sim, sim. Era uma fanfarra antes, né? Era uma fanfarra com um pisto. E essa fanfarra tinha uma pessoa que se afastou, precisava de um outro coordenador, foi aonde me indicaram e onde eu iniciei a minha trajetória. Você acabou de falar a palavra fanfarra e com pisto. Explica pra gente o que é fanfarra e o que é esse pisto. Muito bem. Nós temos muitas divisões que causam nomenclaturas diferentes entre as corporações musicais. Lá nos idos dos anos 60, 70, o governo usava muito as fanfarras como forma de complementação de educação. Então, toda a escola tinha uma fanfarra. Depois, ao longo do tempo, foram surgindo as bandas. E aí tinha as orquestras. Então, foi tendo essas denominações desde lá de trás. Então, as fanfarras são as cornetas, se diferencia através do instrumento de sopro. Então, as cornetas sem pistão nenhum, chamamos de cornetas lisas, denomina-se as fanfarras simples, onde todos os instrumentos não têm pistão nenhum. Aí, ao longo do tempo, foram montando a fanfarra com um pisto. Então, todas as cornetas, cornetões, os instrumentos de sopro tinham um pisto que fazia a mudança da afinação do instrumento. E os metais com trompete, trombone, bombardino, tuba, são denominados bandas marciais. Ainda temos bandas musicais que, junto com esses instrumentos das bandas marciais, somando saxofone, clarinete, flauta transversal, forma a banda musical. E ainda tem a banda sinfônica, que aí entra piano, baixo acústico, e a orquestra sinfônica, que é onde entra as cordas, violino, viola, violoncelo, tuba. Então são várias divisões, várias denominações. Rapidamente já nos deu uma aula sobre aí as formações, grupos musicais, e banda, fanfarra. Vamos voltar um pouquinho para a sua história também, estou curiosa. A gente sabe que o senhor começou aí a lidar com instrumentos de percussão com os 17 anos, né? Como que foi o seu ingresso no mundo da música? O meu ingresso no mundo da música, ela se deu através das fanfarras que existiam muito na época que eu era estudante. Eu estou falando ali dos anos 70, né? Nos anos 70, basicamente todas as escolas tinham banda ou fanfarra, né? E naquela época, o aluno da escola, ele obrigatoriamente tinha que ou ir para o esporte, né? Praticar algum esporte, ou ir para a banda, né? Então, tinha essa não era bem obrigatoriedade, é que você tinha os seus amigos, tudo mais, ou ia para um lado ou ia para o outro, e você escolhia alguma coisa, e também eu escolhi a fanfarra da escola, né? Que foi em Ferraz de Vasconcelos. A escola chama-se Edir do Couto Rosa. Naquela época, uma escola estadual de 1º e 2º grau, que hoje a denominação deve ser diferente. E nessa época eu iniciei como percussionista, né? Foi onde eu dei os meus primeiros passos. O meu instrutor chamava-se José Eudes, né? Ainda lembro do meu primeiro instrutor, que me ensinou, me deu as primeiras orientações na música. E nessa banda você tocava um instrumento de percussão? Que tipo de instrumento, exatamente? Caixa de guerra.
E o que te chamou a atenção nas fanfarras? Você falou que você escolheu tocar numa fanfarra. O que te chamou a atenção? Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de música e isso me levou a aproximar. E a fanfarra, na época, ela viajava muito. Isso me chamou muita atenção, né? Poxa, eu vou tocar um instrumento musical, eu vou viajar para lá e para cá. Então, para um adolescente naquela época, era uma época que nós não tínhamos internet, não tínhamos todas essas tecnologias que nós temos hoje. Então, a pouca oportunidade que você tinha de fazer algo diferente, você buscava, e essa era uma oportunidade de eu sair da minha cidade, representando a minha escola e fazendo uma atividade bem diferente e conhecendo vários lugares. Era uma diversão, né? Um entretenimento, além de ser também um trabalho cultural, né? Uma atividade cultural. Exatamente. E hoje você faz uma série de coisas, né? Além de ser maestro da Orquestra de Metais e Percussão do Senai Guarulhos, também rege 2 corporações lá em São Caetano do Sul, é trombonista da Banda Sinfônica do Conservatório de Guarulhos. Isso. E ainda tem tempo para ser ritmista da Escola de Samba Mocidade Alegre. Ufa! A gente procura ocupar o nosso tempo livre com as melhores coisas. É assim que eu vejo. E como você consegue conciliar grupos musicais tão diversos, né? A gente pensa aí, né, na orquestra de metais, na orquestra sinfônica, na escola de samba. Como que dá para conciliar tudo isso? A orquestra do Senai com a banda sinfônica, ela tem um caminho bem paralelo, não é tão distante não, né? O tipo de música que a orquestra executa, ela percorre o mesmo caminho que a banda sinfônica percorre, né? Pode ser executadas as mesmas músicas, então não é tão distante. Já em São Caetano é musicalização infantil. Eu trabalho com crianças do Fundamental 1. Então, já é um pouco distante, mas ele é um pouco mais simples, esse trabalho, porque ele tem o cunho de apenas educar as crianças. As atividades fora do horário de estudo, ele é mais esparso, são poucas atividades, né? Já a escola de samba, ela tem muitas atividades, porém as atividades, como são 250 ritmistas, então as atividades elas não são feitas por todos os ritmistas todas as vezes. Então eles vão revezam, né? Os ritmistas pegam um grupo e vai fazer uma apresentação, um outro grupo vai fazer a outra. Então eu não estou presente em todas. Então eu tenho a chance de estar ensaiando, preparando para o carnaval, que é o ponto-chave. Enquanto isso, eu tenho tempo de desenvolver as outras atividades. E elas são intercaladas, né? E o que você toca na Mocidade? Eu sou ritmista e eu toco caixa. Ah, toca caixa. Isso. Então, foi uma forma de resgatar o aprendizado lá de trás. Também. Sua primeira experiência. O que eu falo assim, quando a gente pensa, né, a gente tem o samba, um toque popular, a gente tem a orquestra sinfônica, um toque mais clássico. Não faz uma bagunça nessa diferença toda de repertório entre todos? Para mim, não. Pode ser que uma outra pessoa tenha uma dificuldade de conciliar, porque são atividades, ramificações de uma atividade cultural, cada uma indo para um lado, né? E como eu sempre gostei de música, eu procuro me aprofundar em cada uma e elas não se esbarram, né?
na minha cabeça, eu consigo administrar todas elas. Bom, que beleza, né? Que legal. Então isso é uma diversidade aí de sons e de gêneros musicais. Vamos falar um pouquinho agora da Orquestra de Metais e Percussão Senai Guarulhos. Ela mudou de nome, né? Anteriormente a Fanfarra Senai Guarulhos, que existe desde 1969, e mudou de nome para Orquestra de Metais e Percussão. Por que houve essa mudança? Foi uma mudança técnica? Foi uma mudança técnica e foi um investimento no trabalho da então fanfarra, né? Nós tínhamos instrumentos que eram utilizados, eles eram novos em 1994, que foi quando eu entrei. Então ele veio sendo utilizado ao longo desse tempo e ele estava se tornando obsoleto. E eu fui passando para o nosso diretor a necessidade da mudança, né? E até mesmo modernização de todo o nosso trabalho, né? E ele atendeu o nosso pedido e ele fez o pedido para a entidade sede e nós conseguimos adquirir os instrumentos que nós temos hoje, que fez a transição de fanfarra com os instrumentos que nós tínhamos para Orquestra de Metais e Percussão, que é o que nós temos hoje. Quando que houve essa mudança exatamente? Em que momento? Em que ano? Nós começamos a trabalhar a compra porque para adquirir esses instrumentos, ele é feito uma licitação, assim como é feito aqui na prefeitura também. Então isso leva um tempo. E quem fazia a compra desses materiais não tinha conhecimento técnico específico dos instrumentos dos instrumentos musicais. Ele tinha muito conhecimento, vasto conhecimento na compra de máquinas, equipamentos, que é a essência do Senai, né? Que é uma escola de ensino profissionalizante. Então, tudo que se refere ao ensino profissionalizante, máquinas, equipamentos, essa pessoa tinha conhecimento e não tinha o conhecimento de instrumento musical. Então, eu tive que, junto com ele, montar todo o processo. Então, isso levou um tempo grande. Nós iniciamos esse processo em 2010, nós fomos comprar todos os instrumentos e esses instrumentos serem entregues na escola em meados de 2011. Chegou em julho de 2011 os instrumentos da escola. É uma mudança bastante recente. A gente vai continuar falando sobre aí a Orquestra de Metais e Percussão Senai Guarulhos e também conversar mais com o nosso entrevistado Wagner Gomes no segundo bloco. E você que está acompanhando o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o maestro da Orquestra de Metais e Percussão do Senai Guarulhos, Wagner Gomes. Wagner, no final do primeiro bloco, nós estávamos falando aí sobre as origens da Orquestra de Metais e Percussão Senai Guarulhos. Você contou pra gente como que foi essa mudança, mas explica pra mim, desde que você entrou, né, em 94 até agora, quando você entrou, qual que era o perfil da banda, em termos de número de componentes, faixa etária, qualidade musical? Conta pra gente como que era. A fanfarra, ela foi criada
para a base de competições. Então ela participava muito de competições em várias cidades e lugares do estado. E quando eu entrei, nós tínhamos 54 pessoas com instrumento na mão. Era um número bem... Bastante gente. Naquela época, até o final dos anos 90, uma corporação escolar grande, pequena, não grande, pequena, ela tinha por volta de 40 pessoas. Né? Então, sempre foi numerosa. Né? Naquela época, quando eu entrei, ela era composta só por alunos da escola. Aí nós precisamos abrir para a comunidade. Aí misturou alunos da escola com pessoas da comunidade. Então tinha muitos amigos, irmãos, parentes dos próprios alunos que participavam junto com eles, onde possibilitou esse número grande de pessoas participando. E naquela época eram mais jovens que participavam da banda ou não? Tinha alguma diferença de faixa etária? Tinha. Nas competições, elas existem divisões por faixa etária, assim como é no esporte. Você vê a categoria infantil, juvenil, tudo mais. Então, na banda, ela também tinha essa divisão, que era infanto-juvenil, com pessoas com idade até 18 anos, juvenil com idade até 21 anos e sênior de 8 a 88. Então, poderia participar pessoas de qualquer idade. A nossa iniciou na categoria infanto-juvenil, lá no início dos trabalhos, e depois passou à categoria juvenil, porque muitos dos alunos permaneceram no grupo ao longo dos anos e foi aumentando a idade. Então, como aumentou a idade, passou. Hoje, se nós participarmos de um campeonato, nós temos que participar na categoria sênior, que é adulto. Né? Nós temos muitos adultos. Esses adultos, muitos ex-alunos, inclusive. E por que houve essa mudança de perfil? Você acha que o pessoal jovem ele não é tão interessado em participar? Porque você falou assim que quando você era jovem, você estava também atrás da fanfarra, porque vocês viajavam, tinham todo um divertimento. O que você acha? Qual que é a explicação aí para esse aumento de faixa etária? Olha, aqui vai uma crítica um pouco pesada. Naquela época, nós tínhamos uma divulgação do trabalho da fanfarra escolar, até mesmo por parte dos governantes, vindo da esfera federal, tinha um incentivo muito grande. Então, como eu te falei no início da entrevista, quase todas as escolas tinham banda ou fanfarra. E nós não tínhamos, naquela época, a competição tão desleal para o trabalho com shopping, com internet, com celular, com toda essa tecnologia e essa modernidade que nós temos hoje. Então, o adolescente daquela época, quando ele tinha uma oportunidade de participar de algo diferente, de apenas frequentar a escola, ele abraçava muito aquela ideia. E era difundido, não era só na escola que eu estudava. Você ia numa competição e via 30, 40 escolas diferentes. E todas oriundas de escolas. E a maioria estadual, né? Que tinha poucas escolas particulares naquela época. Ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Foi tendo essa competição com celular, com computador, com internet, a globalização, enfim, muitos atributos que foi tirando o jovem do convívio com esse tipo de trabalho. Além do que, a divulgação que nós tínhamos naquela época foi deixando de existir ao longo do tempo.
a massificação de outras linguagens, de outras músicas que nós temos hoje, que leva o jovem a procurar uma outra coisa. Essa massificação do funk carioca, para mim é o fim, né? Para um músico isso é o fim. Então, o que acontece? Você vê as TVs abertas mostrarem sempre outra coisa que não chama o jovem para esse tipo de trabalho. Olha o esporte. Não é só a música, olha o esporte. Aí vai abrindo, né, um leque de coisas que afastam, né? E antigamente nós não tínhamos esse monte de coisas contra, né? Vamos colocar assim. Essa competição, né? Isso, essa é a palavra correta. E conta para mim, no caso a gente estava falando, você está falando de toda essa competição e tal, da fanfarra, o que você acha que que é possível fazer para trazer essa tradição de volta, ou pelo menos fazer com que as fanfarras sejam talvez mais numerosas, né? Que você acabou de falar que antigamente tinha uma quantidade muito grande de corporações, de escolas estaduais, e hoje em dia parece que diminuiu bastante, né? O que você acha que dá para fazer para manter isso, essa tradição viva? Olha, nós teríamos que ter um incentivo muito grande, partindo de dentro para fora dos governantes, e daí eles mandarem para a educação disseminar isso nas escolas. Nós ouvimos falar muito de música nas escolas hoje, mas no papel. Vê se você observa numa sala de aula a aula de música em si, ou mesmo dentro do ambiente escolar, né? Eu cheguei até, quando eu praticava a minha 5ª e 6ª série, que era assim chamado naquela época, eu saía da aula de português e ia para a aula de música, onde eu tinha contato com notas musicais, pentagrama, enfim, e depois saía da aula de música e ia para a aula de português. Então eu tinha música na sala de aula como matéria curricular. Hoje falam-se em música e não se efetiva, né? Existe uma lei que não está sendo usada como lei. Ela está no papel e ela prende. É uma das coisas que prende o desenvolvimento. Uma melhor divulgação, até mesmo da mídia, mas os trabalhos que hoje se apresentam, ele não é atrativo para a mídia. Resultado, a mídia não dá o devido interesse, a devida divulgação, e isso vai se perdendo. Então, o que pode ser feito? Trazer os alunos das escolas, que é o que nós temos feito, por exemplo. No Senai hoje está acontecendo assim. Nós estamos divulgando a escola, a existência da escola, dos cursos para alunos das escolas estaduais, por exemplo. É um trabalho que está sendo feito pelo nosso departamento de formação continuada. Aproveitando que a gente está na televisão, então, que nós temos aí nossos internautas, telespectadores, quem pode participar da banda, né, na verdade da orquestra de metais e percussão, e quais são os requisitos? Qualquer pessoa que goste de música e queira desenvolver as suas habilidades no instrumento musical pode participar da nossa orquestra de metais e percussão. Se já é músico e está parado e quer desenvolver, é só aparecer aos sábados, a partir das 9 horas. Nós estamos entre 9 e 18,
todos os sábados lá. E se quiser desenvolver, não tiver tido contato com o instrumento e quiser desenvolver, eu também inicio essas pessoas através de aulas em um ambiente separado é trabalho conjunto, inicio essa pessoa e depois integro ela à banda. E claro, essas pessoas depois vão poder tocar e participar dos campeonatos. E a nossa produção foi lá na sede da orquestra, viu uma série de troféus. E eu queria te perguntar quais foram os principais campeonatos aí que vocês conquistaram? Olha, os principais títulos conquistados, eles estiveram na época da fanfarra, né? Nós temos o título de vice-campeão estadual por 5 anos, né? Tem o título de Caieiras por 2 anos, Itaquaquecetuba, foi épico aquele de Itaquá. E por quê? 98, né? 98. E por que foi épico, tão importante? Porque era assim, sempre existe entre competições, corporações que estão sempre ali, uma querendo ser melhor tecnicamente do que a outra. E isso vira uma competição muito acirrada. E nós tínhamos uma situação dessa, que vinha desde 97, com uma escola da Zona Sul, que chama Escola Pinheiro. E lá tinha uma fanfarra também com o pisto. E nós vimos numa disputa muito grande com eles, e isso fez com que a nossa parte técnica fosse sendo alavancada a ponto de ganharmos deles naquela época, e que foi a explosão, né? Então, assim, sempre houve essa... Nas mais diversas categorias, a disputa de 2, 3, 4 escolas que se destacam melhor tecnicamente pelo seu trabalho e que ficam essa disputa. Então, foi isso. E conta para mim quais são os critérios que se utiliza para analisar quem que é o vencedor dessas disputas acirradíssimas? Na minha visão, música não deveria ser objeto de competição, mas como essa competição existe, os critérios que se utilizam são 2 para a avaliação. É o de apresentação, que é um momento que a sua corporação é avaliada em deslocamento. Você está desfilando, tocando uma música, e existem 4 critérios básicos que eles avaliam, que é a marcha, o garbo, o alinhamento e a cobertura. Então, esses 4 quesitos são avaliados enquanto você está produzindo o desfile. A maioria das competições usam esse tipo de critério na parte de apresentação. E depois existem os critérios de avaliação técnica musical, que é quando você mostra a sua performance e o seu trabalho para um corpo de jurados que avalia afinação, harmonia, ritmo, melodia e o desenvolvimento do conjunto nessa performance toda. É atribuído notas, e essa diferença de notas mostra, a soma dessas notas mostra quem foi o vencedor do dia.
toca, por exemplo, hoje na Orquestra de Metais e Percussão? Que tipo de música? Quais são as canções mais comuns? Nós temos muitas músicas de domínio público e temos algumas eruditas que não é tão de domínio público assim. Por exemplo? Então, vamos lá. Uma erudita que não é tão de domínio público, nós podemos classificar Free Spirit. É uma música com a competição, com a composição de Jerry Williams. Por exemplo, de domínio, nós temos Greatest Love of All, que é uma música que era interpretada pela Whitney Houston, né? E assim vai, várias músicas de domínios populares. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso programa? E, enfim, estão interessadas em aprender um pouco mais de música, já que isso é uma coisa que está difícil de acontecer no meio escolar? Eu gostaria de pedir aos jovens que estivessem assistindo que procurem uma banda, procurem música, né, para você desenvolver como uma atividade cultural que vai te enriquecer muito na sua formação de caráter, no seu desenvolvimento pessoal, assim como eu fiz, assim como passaram pelo meu trabalho ao longo desses 21 anos, muitas pessoas que até hoje eu encontro pela vida e me agradecem de ter inserido-os nesse meio e que foi a melhor parte da vida deles. Muitos colocam isso, até mesmo nas mídias sociais. Muitos colocam, quando nós colocamos uma foto, um vídeo, eles sempre falam que foi a melhor parte da vida deles enquanto eles eram adolescentes. Então, procurem uma banda, procurem o conservatório, procurem, e se quiserem, nos procurem, estamos aqui à disposição para desenvolver essas habilidades em você. Não tenha medo do instrumento que ele não morde. Muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui. E eu agradeço também a sua audiência, você que continuou, enfim, acompanhou todo o programa com a gente. E me despeço lembrando que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.